Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e é com muita alegria que nós iniciamos mais uma reflexão. No episódio de hoje, iremos comentar um pouquinho sobre a paternidade divina, porque conversarmos sobre Deus é, sobretudo, estreitarmos o nosso relacionamento com o Criador, aquele que nos concedeu a vida maior e não só nos colocou no universo, mas igualmente tem amparado os nossos espíritos no curso das eras. Quando a gente fala de Deus, é justo que a gente tenha dentro de nós, uma perspectiva cada vez mais afetiva, porque o que as lentes da doutrina espírita promovem, a nossa reflexão sobre a divindade, nos encaminha cada vez mais para esse sentimento de ternura e de amor. Ao pensarmos em Deus, não estamos falando de alguém que nos abandonou no nosso nascimento, alguém que nos deixou por aí e pronto, mas de um Criador que possui elos e responsabilidade perante a sua criação, e que não é um pai ausente, que se ausentou da responsabilidade de cuidar, de amparar. Longe disso. Pensarmos em Deus é falarmos de alguém que nos conhece tanto, mas que nos respeita da mesma forma que nos conhece. De tal maneira, ao compreender o nosso coração, entende o nosso tempo e o nosso espaço. O que tem acontecido no percurso, da evolução é que em alguns momentos a gente pode notar que às vezes a gente fica chateado com esse Criador, pela vida que às vezes não corresponde às nossas expectativas, pelas coisas que fogem do nosso controle, por aquilo que a gente queria que fosse diferente, por aquilo que a gente esperava ganhar, mas não ganhou. Todas as questões, por exemplo, que a gente tem em relação aos nossos progenitores da Terra, nós temos em grau mais amplificado em relação a Deus, porque a gente tem consciência de quem a gente é filho. E muitas das vezes a gente culpa o Criador, culpa o nosso Pai maior por aquilo que nos acontece, pelas circunstâncias que surgem no nosso caminho. Dessa forma, ao pensarmos em Deus, aonde às vezes a gente não tem tanta espontaneidade para falar, porque é como se a gente estivesse meio fechado, pensar na reconciliação é necessário. E em grande parte das circunstâncias, são essas nossas chateações que ficam guardadas dentro de nós, que vão impedindo e dificultando o diálogo que Deus estabelece com os nossos espíritos. Porque Ele não nos busca de vez em quando. Ele se mostra presente em todas as circunstâncias, como os pais no período do desenvolvimento inicial dos filhos, que se mostram tão presentes. É Deus junto conosco, auxiliando-nos a ter a possibilidade de nos desenvolvermos, que tem nos ajudado em cada mínimo detalhe para que a gente se erga e ocupe o nosso lugar na criação. A nossa, talvez, em relação às nossas dificuldades, poderíamos dizer que a maior delas é porque a gente quis se colocar num lugar que não é nosso. A gente quis assumir o controle de todas as coisas, destituir Deus de Pai e colocarmos no lugar de independência, de autonomia, como se a gente não precisasse mais dele. Que o nosso orgulho nos levou a acreditar que nós teríamos condições de gerir todos os nossos passos. E com essa postura que nós tomamos, a gente provocou um rompimento
que muitas vezes nos leva à sensação de abandono, que muitas vezes nos leva à sensação de rebeldia, porque a gente fica revoltado com as coisas que acontecem e pela nossa teimosia que a gente vai mantendo, a gente acaba por se fechar e pensarmos na reconciliação com o Criador se torna necessário na nossa existência. Em muitos momentos, a gente às vezes silenciar e falar assim, olha, estou aqui, estou sentindo que o meu relacionamento contigo, Senhor, não está tão bom. Eu gostaria de reconstruir esses elos. E a gente abrir as nossas contrariedades, as nossas chateações e olhar para aquilo que talvez a gente não esteja entendendo ou aquilo que a gente não queira aceitar. E nesse diálogo com Ele estar disposto também a compreendê-lo. O que Ele pode nos oferecer? O que Ele tem a oferecer aos nossos corações? Porque a nossa rebeldia nos leva a não mais ouvi-lo e a omitir ou abafar todas as vezes que o Criador tenta conversar conosco. É preciso dar um espaço para que um diálogo aconteça. É preciso se abrir para conversar, para a gente compreender para além do que a gente está enxergando. E aí começar esse percurso de reconstrução dos elos, de reconstrução do coração. Porque devolver o lugar de Deus, de Pai, é fundamental. Para a gente curar as nossas, muitas vezes, feridas da alma e termos condições de caminharmos melhor. Essa é a nossa reflexão de hoje. Agradecemos vocês e até a próxima.